carismática, versátil e a musa da seleção brasileira na Copa de 2002, Fátima Bernardes se tornou uma das jornalistas mais importantes e influentes do país. Nos 32 anos de Rede Globo, ela já trabalhou em diversos programas, como RJTV, Fantástico e o Jornal Nacional. Em 2011, ela deu uma reviravolta na sua carreira e ela decidiu fazer um programa próprio de entretenimento. Hoje o nosso bate-papo é com ela. Boa tarde, Fátima. Tudo bom, Milena? Tudo bem? Que bom estar aqui com você. Nós sabemos que você é bailarina profissional e é apaixonada pela dança. Em que momento você pensou em fazer uma faculdade de jornalismo? Acho que sempre foi paralelo, sabe? Assim, eu me formei, me sindicalizei como bailarina, mas na verdade eu sempre, ao mesmo tempo, conduzia a faculdade de comunicação. Eu de pequena já gostava de escrever historinhas, a minha mãe botava uma gravura para eu descrever, eu ficava escrevendo, era algo que estava muito paralelo. Durante uma fase, aquela fase assim mais fantasiosa, eu achava que eu ia só dançar na minha vida, mas também nunca abandonei a ideia de ser jornalista. Eu não sei nem te dizer, porque não tinha na família ninguém. Mas eu acho que eu tinha um olhar diferente para as coisas, eu era curiosa, eu ia para uma festa, voltava da família, eu via coisas que ninguém tinha visto, eu tinha sempre algo mais para contar do que os outros que estavam no mesmo lugar que eu. Então acho que isso acabou me levando para essa carreira. E por que depois de 14 anos você decidiu sair do Jornal Nacional? Porque eu sou uma pessoa muito inquieta, eu acho que a gente trabalha com motivação o tempo inteiro. Naquele momento eu estava muito feliz fazendo o que eu estava fazendo, mas eu sempre procurava pensar assim, como é que eu vou estar daqui a alguns anos? Será que eu vou estar igualmente feliz? Será que eu vou estar com o mesmo brilho no olhar? Será que eu vou estar com a mesma disposição? E se não estivesse, poderia ser tarde. Eu gosto muito de ser desafiada e gosto muito de aprender, acho que nessa nossa profissão a gente está aprendendo todo dia. Então eu até digo que quem faz jornalismo, se não gosta de estudar, é melhor escolher outra coisa, porque não tem como você não estudar sempre, para cada entrevista, para cada tema, para cada reportagem. A gente é muito generalista, a gente sabe quase nada de tudo, né? Então na hora de fazer uma entrevista, você precisa realmente estudar para aquilo, você tem que ler, então é preciso que a pessoa goste. E eu então queria algo que me desafiasse nesse aspecto, que fosse diferente do que eu tinha feito até então. E aí caminhei para esse programa ligado na atualidade, com informação, sem jogar fora a bagagem que eu tinha construído, mas com um desafio enorme de aprender muita coisa nessa área do entretenimento. Em que medida a cobrança pela audiência influencia nas pautas do programa? Olha, sabe que a gente, felizmente, o programa está muito estabilizado e a gente pode pautar, e eu acho que é exatamente por isso, porque a gente foi fiel a um perfil do programa, um perfil que discutisse desde o início, a minha imagem era ter assuntos que fossem do âmbito familiar, que as pessoas discutissem no seu núcleo, porque a família é o núcleo de tudo que a gente vive fora dela. Então ali surgem as pautas nos grandes embates, nas grandes questões que estão dentro da família e que estão ligadas com a vida dos dias de hoje, né? Com todas as suas peculiaridades desse século XXI. Então eu não preciso ficar, se eu te disser, e é verdade, que eu nunca fui cobrada pela audiência, é algo que me deixou muito tranquilo. No início foi mais difícil, logo depois a gente assumiu uma consolidação na liderança e essa consolidação mostra pra gente que a gente está no caminho certo. O encontro entrou no lugar da famosa TV Globinho. Como deu essa escolha pelo horário? Na verdade, quando eu sonhava ter um programa, a grade da TV Globo é uma grade muito estabelecida, né? Tem um monte de gente que pensa, que estuda, que faz e ela é muito séria, o público sabe o que vai encontrar. E eu queria um espaço para mim, eu ficava pensando, será que vai ter um espaço para mim? E eu fui olhando e via que a TV Globinho era o único programa infantil no meio de uma programação inteira para adulto. De manhã com o Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil, Ana Maria, No Mais Você, aí TV Globinho, e aí depois Jornal Local, RJTV, Globo Esporte, Jornal Hoje, Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo, Video Show. Eu falava, gente, só tem programação para adulto e esse TV Globinho tá... Eu pensava assim, acho que está sobrando, eu acho que pode ser ali. Então na minha apresentação de ideia, eu meio que também sugeria que fosse nesse horário. Mal sabia eu que já havia um estudo amplo para uma reformulação na manhã da Globo e aí eu tive a chance de encaixar o programa ali. Essa mudança de setor te aproximou ainda mais do público. Muita gente te enxerga até como parte da família. Uhum. Você tem mais de 9 milhões no Instagram. E como essa rede social influencia na sua vida? Olha, eu acho que quem trabalha no Jornal Nacional com a audiência maciça que ele tem, já tem um reconhecimento muito grande. O que eu percebi com o programa foi um aumento na faixa mais jovem do público. Assim, uma garotada que está esperando para ir para a escola à tarde, sabe? A mãe está vendo, que antes não era muito o público do Jornal Nacional e que hoje me aborda. Então acho que isso foi muito, muito legal.
E quando eu decidi entrar nas redes sociais com mais força, senti uma aproximação com o seu público, por exemplo, com esse pessoal que está muito na internet, que é o jovem universitário, que está pensando o mundo, pensando a vida, que está querendo sugerir. Então, acho que nesse aspecto a rede social me aproxima de uma outra fatia do público, né? Então, acho que nesse caso, para mim, acaba ajudando bastante. Ocorreu uma polêmica que, na verdade, foi uma confusão entre o traficante e o policial no encontro. Você pode explicar um pouco o que aconteceu, na verdade? Na verdade, muita gente assiste a televisão sem ouvir o áudio. Ela fica olhando, né, e vendo aquilo ali. Nós estávamos com a estreia de um programa chamado Sob Pressão, que é um pronto-socorro de emergência, e a gente sempre procura tornar o assunto de uma maneira dinâmica visualmente. E aí nós fizemos um telão e nós levamos um médico intensivista, um médico de pronto-socorro, e o elenco, que eram 2 médicos, o Stepan Nercessian e o Júlio Andrade. E aí eu fazia perguntas para eles e o médico confirmava ou não se o atendimento seria daquela maneira para ver o quanto eles tinham aprendido. E uma das perguntas era, quando chega num pronto-socorro, um traficante gravemente ferido e um policial levemente ferido, quem o médico atende primeiro? Não havia um juízo de valor ali, nem de nada. Era apenas por uma questão médica, do juramento que eles fazem pela preservação da vida, a obrigatoriedade do médico é atender quem tem mais risco de morrer. E se o traficante, ele não vai perguntar se o cara é traficante ou não. Na verdade, o atendimento em hospitais muitas vezes é por cor. O mais grave é vermelho, laranja, amarelo. E isso, um dos 2 atores, respondeu, eu sei, porque eu fiz um laboratório e eu vi que nunca vi nenhum médico perguntando quem era a pessoa. Eles vão pela cor e o atendimento vai ser feito em quem tiver mais grave. Quem tiver mais grave vai receber uma cor vermelha. No caso, era o traficante. Jamais eu estava julgando que deveria atender, nem competia a mim, nem era esse o objetivo do programa. Mas como as pessoas viram lá, traficante e polícia, e as respostas eram das pessoas que acertariam ou não qual seria a resposta correta para aquela questão, e a questão, segundo o médico que estava presente, ele iria atender o mais grave, independentemente de quem fosse, criou-se, eu acho que eu percebi ali o início dessa onda de fake news e o início dessa onda de manipulação das redes sociais no sentido de dar um direcionamento para algo que as pessoas não viram, mas elas compram como verdade. E isso é o que eu acho que tem de mais perigoso, né? E que é muito contrário ao trabalho que a gente faz como jornalista, que é a de não publicação de algo que você não tem verdade e checagem sobre aquilo. Então, mas as pessoas que reproduzem, elas não têm esse compromisso, não é a profissão delas. Elas simplesmente usam as redes sociais como elas acham. Então ali eu fiquei bastante preocupada, porque eu vi uma deturpação muito grande, porque quem assistiu ao programa e viu não ficou com essa impressão, assim como nós que fizemos não ficamos e saímos muito satisfeitos com o resultado. E fui muito surpreendida por aquela onda. Para finalizar, você conversou hoje com estudantes de comunicação. Qual você acha que vai ser o maior desafio para os futuros jornalistas? Olha, eu acho que é dar conta de tornar o que eles têm para entregar para o público algo interessante, já que todo mundo tem acesso a tudo. Então, o que a gente precisa deixar muito claro para esse consumidor de notícia é que o que ele vê nas redes sociais não é informação de qualidade. A informação de qualidade está naquelas pessoas que estudam, que se capacitam, que estão ligadas a instituições sérias, que vão apurar as informações, que vão oferecer o melhor conteúdo. Esse eu acho que é o desafio maior, porque todo mundo hoje em dia acha que sabe tudo e que tá pronto para divulgar as notícias. Eles põem imagens antigas sobre uma enchente de agora, uma imagem de 2 anos atrás, põem resgate de alguém que está soterrado, uma notícia de soterramento. Surge uma imagem incrível de um resgate, logo você olha aquilo, meu Deus, aí você vai ver, não é, porque a gente vai apurar, mas as pessoas não apuram. Eu recebo, tem tia que te manda, né? Nossa, fechou a autoestrada Lagoa Barra. Fechou, tem 2 meses. Mas a pessoa divulga de novo, porque aquela mensagem só chegou para ela naquele momento. Então, o maior desafio de vocês e nós, que estamos no ar hoje em dia, é isso, é mostrar para as pessoas a importância de consumir informação de qualidade e não o que as pessoas acham que é notícia que está nas redes sociais. Fátima, muito obrigada pela entrevista. Imagina. Você é realmente uma fada acessível. Eu adorei esse adjetivo, gente. Se eu não estivesse nas redes sociais, eu não sabia o que era uma fada acessível. É isso. Milena Guedes para PUC Rio.